Para que você tenha mais resultados na vida, você não precisa necessariamente correr atrás de mais hackzinhos ou de mais dicas e da última estratégia que existe no marketing digital que trouxeram lá da gringa. Não é sobre isso. Talvez o que você precise seja desenvolver a sua autoconfiança, né? Porque no momento em que você desenvolve a sua autoconfiança, naturalmente as oportunidades elas vão aparecendo. Conforme eu fui desenvolvendo a minha autoconfiança, eu aproveitei a oportunidade de fazer tráfego pago para mais de 100 escolas espalhadas pelo Brasil, de fazer projetos incríveis para as pessoas influentes e, além disso, de ganhar uma placa de reconhecimento da Eduz como agência parceira. E além dessa parte profissional, ou da sua empresa, ou do seu emprego, eu não sei se você que está assistindo esse vídeo agora é CLT ou é empreendedor, mas conta aqui para mim. Além dessa parte, a autoconfiança, conforme você vai desenvolvendo ela, ela também reflete na sua vida pessoal. Então, por exemplo, eu jogo handball desde os 13 anos de idade e já fazia muito tempo que eu não medalhava, né? Tudo bem que eu passei por algumas lesões, mas enfim, fazia alguns anos que eu não ganhava uma medalha nas competições e tudo mais, então conforme eu fui desenvolvendo a minha autoconfiança, esse cenário ele foi mudando. Então eu me tornei destaque de algumas partidas que eu fiz e medalhei em praticamente a maioria das competições que eu participei nos últimos anos. E as pessoas começaram a contar mais comigo em jogos e tudo mais. Então, conforme eu fui desenvolvendo a minha autoconfiança, além das oportunidades profissionais, as pessoais também foram acontecendo, né? O handball para mim é um grande hobby, é uma coisa que eu amo, é uma coisa que eu gosto de fazer, né? Talvez você aí também pratique algum tipo de esporte ou alguma coisa nesse sentido que seja importante para você, né? Não quero dizer no nível profissional, né, mas que é legal performar também, né? Por mais que eu não leve o handball para um lado profissional, para mim também é legal, pô, ser reconhecido, fazer gols, e ser chamado para jogar e coisas nesse sentido. Quem não quer isso, né? Quando pratica esporte, você não precisa correr atrás de novas estratégias, hackzinhos e coisas nesse sentido para que você tenha mais resultados. Você precisa parar um pouco e começar a olhar para dentro de você do porquê que as oportunidades não aparecem, ou porquê que talvez você esteja procrastinando para aproveitar novas oportunidades, ou quando elas aparecem, o porquê que você recua. Quando isso acontece é porque existe essa falta de autoconfiança interna aí dentro de você, né? E aí você deve estar se perguntando, pô, Adriano, mas como é que eu vou desenvolver essa autoconfiança? Como é que eu vou descobrir as origens disso? Eu não sei como é que é a sua relação com o seu pai, né? Mas a autoconfiança, ela tem uma conexão com essa força, com essa energia. No meu caso, eu cresci afastado do meu pai e eu não sabia o quanto isso ia impactar a minha vida, né? Eu cresci sendo um rapaz ansioso, com muita falta de autoconfiança, com sabotadores, né? Atrapalhando em tudo que eu fazia, né? E, enfim, essa conexão, esse movimento interrompido, né, entre eu e meu pai foi uma coisa que eu fui descobrindo conforme eu fui fazendo constelações familiares e entrando mais nesse assunto, né? Mas agora você deve estar se perguntando, mas o que tem a ver o meu pai com a minha falta de autoconfiança ou com a minha confiança? É que o nosso pai, ele representa algumas energias, né? No caso, disciplina, a própria confiança, o fato de você ter coragem para arriscar, ir para cima, né? Foco. São esses tipos de energia que o nosso pai representa na nossa vida. E no momento que acontece algo em que essa, digamos, relação é interrompida,
você também é interrompido também esse tipo de energia na sua vida, né? Então você tem que fazer movimentos para que você recupere isso, como no caso das constelações familiares, né? Bom, eu não sei como é que é a relação com o seu pai ou algo nesse sentido, e eu não tô dizendo para você, se caso você tenha uma relação ruim com ele, eu não tô dizendo para você ir lá, ver o seu pai e dar um abraço nele, ou algo nesse sentido, né? Não é isso que eu tô querendo dizer. Mas eu quero que você entenda que a autoconfiança tem profunda relação com essa relação com o seu pai também, né? E que talvez você precise fazer movimentos para resgatar essa energia aí dentro de você, né? Assim como eu fiz. Conforme eu fui caminhando e entendendo a relação do meu pai com as minhas próprias forças, né? Eu fui buscando esse caminho de cura para que eu pudesse seguir em frente e fazer as minhas coisas, conquistar o que eu quero para minha vida. E realmente eu conquistei algumas coisas bem legais que qualquer pessoa com 30 anos ou menos de 30 anos gostaria de conquistar, como, por exemplo, morar sozinho, poder bancar as suas contas, morando sozinho sem precisar de ajuda de ninguém. Então, água, luz, internet e coisas nesse sentido, né, que todo mundo precisa. E além disso, arriscar empreendendo e fazendo lançamentos e tudo mais, né? Tudo isso é muito difícil de se bancar. A gente sabe, precisa de esforço, precisa de estratégia, precisa se colocar à frente das coisas. E talvez se eu não tivesse desenvolvido o meu masculino, né, talvez eu não teria conseguido aproveitar essas oportunidades ou conquistado esse tipo de coisa aqui. E não sei, acho que seriam coisas que eu talvez não teria conquistado se não tivesse desenvolvido essas forças, né? E outra força muito importante, que eu acabei de lembrar aqui, uma força muito importante é o posicionamento. Se você é dono de agência, assim como eu, ou tem uma empresa, enfim, deve imaginar o quanto é difícil se posicionar frente a clientes que exigem demais, ou que não respondem, ou que não estão nem aí pro projeto que eles contrataram para você fazer, né? E muitas vezes a gente precisa se posicionar, dizer como é que as coisas funcionam. Eu acredito que você deve imaginar, você deve saber, você deve ver isso no seu dia a dia também, né? E sabe como se posicionar diante dessas situações é chato, mas é completamente necessário. E muitas vezes a gente consegue se posicionar quando a gente tem o nosso masculino bem desenvolvido, né? E olha só, esse conteúdo não é só para homens, não é só para homens. Se você está aqui assistindo esse conteúdo e você é uma mulher, saiba que esse conteúdo também é para você, porque tanto homem quanto mulher tem energia feminina e masculina, né? Talvez se eu não tivesse uma energia feminina, esse equilíbrio, né? Talvez eu não teria esses cuidados aqui de colocar uma decoraçãozinha, uma luzinha de fundo, né? Enfim. Ou talvez eu nem trabalharia de forma criativa, né? Porque eu também trabalho com web design e coisas assim. E a criatividade, ela é uma força feminina. E conforme você vai desenvolvendo a sua autoconfiança e o seu masculino, menos você busca por aprovação das outras pessoas, menos você busca por opinião para que você comece a fazer alguma coisa, né? Porque existem duas coisas, né, que acabam te travando nesse sentido. Quando você vai buscar pela aprovação de uma pessoa importante, essa pessoa acaba não te dando a opinião dela, né? Acontece alguma coisa que ela não compartilha isso com você, ou quando essa pessoa ou quando várias pessoas acabam dando uma opinião contrária ao que você quer fazer. Então você acaba desistindo. Por isso que é interessante da gente desenvolver essa nossa capacidade de se posicionar e de andar independente da opinião das outras pessoas, né? E isso se desenvolve através do nosso masculino. A busca por aprovação foi um exemplo do que não é autoconfiança, o que é a falta, né, da autoconfiança. Mas o que é a
autoconfiança? É você continuar em frente, independente da barreira que esteja aí te atrapalhando, né? Sabendo que no momento que você levar uma porrada na cara ou não na cara, você tem que caminhar de uma outra forma, ao invés de desistir. Além disso, a autoconfiança também está relacionada com o risco, né, que a gente toma, apesar de não saber absolutamente tudo que vai encontrar no nosso caminho quando a gente toma uma decisão, né? Então, a autoconfiança está completamente relacionada com essas questões. Além do risco, né, tem a questão da tomada de decisão e sustentar essa decisão, né? O que eu quero dizer sustentar é praticamente isso aqui que eu tô falando, de você não desistir e sim continuar apesar das barreiras. Agora, se tem uma coisa que você deve tomar cuidado é com a autoconfiança disfarçada de muitas batalhas, tudo ao mesmo tempo. O que eu tô querendo dizer com isso? Eu vou me usar como exemplo. No caso, eu morando sozinho, num apartamento, pagando R$1.200 de aluguel, mais água, luz, internet, fora investimentos em treinamentos, fora investimento em tráfego pago para mais de 2 lançamentos que eu estava fazendo no momento, e outras questões também, né? Além disso, eu estava praticando esporte, que no caso é handball, que é um esporte muito perigoso e que também tem muitas lesões ao mesmo tempo, e eu tive essas lesões, né? Acabei tendo algumas lesões que me baquearam, mas enfim, né? Isso é isso é tema para outro vídeo. E percebe, são muitas batalhas, são muitas batalhas, e você não precisa ter que enfrentar tudo isso para que você tenha autoconfiança. A questão é você saber também quais batalhas você quer enfrentar, porque no final das contas, esse monte de batalha vai acabar te derrubando, assim como aconteceu comigo em alguns momentos da minha vida, né? Então, acredito que esse é um dos cuidados que você deve ter no momento que você estiver desenvolvendo a sua autoconfiança também, tá? Ela não se trata de enfrentar inúmeras batalhas, mas sim de você tomar a decisão de qual batalha você quer enfrentar, né? Cara, eu não sei quais são os objetivos de vida que você tem, se você quer sair do lugar que você mora, se você quer viajar, ir para vários lugares, shows, aproveitar a vida e fazer coisas diferentes, e se você realmente consegue fazer isso, mas a questão é que se você não consegue, se você não está conseguindo conquistar o que você quer, o que eu quero te perguntar é o que mantém você dentro dessa caixa? O que mantém você aí dentro que não deixa você sair? E isso pode estar profundamente ligado aos seus antepassados, né? Reflita aí um pouco sobre isso. Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha feito muito sentido para você, espero que tenha ressoado de alguma forma, né? Então comenta aqui de que forma esse vídeo impactou aí na sua vida, ou no dia de hoje. E tamo junto, não esquece de deixar o seu like e até a próxima.